crianças, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica. Hoje nós iremos estudar a lição número 9. Agora vamos orar e logo em seguida nós iremos para o nosso momento de louvor, tá bom? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais um momento que podemos estar aqui juntos, Deus, aprendendo mais a Tua palavra. Peço que o Senhor esteja nos abençoando, nos conduzindo durante a nossa aula, que a gente possa estar realmente aprendendo mais do Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada criança aqui presente, Deus. Muito obrigada, Pai, pela vida delas, porque o Senhor tem as usado, Deus, como instrumentos nas Tuas mãos, Pai. Eu te peço que o Senhor esteja conosco durante esse momento, nos abençoando e nos capacitando cada dia mais. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora vamos para o nosso momento de louvor e em seguida a gente volta com a nossa historinha. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Lará, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei e a vida eterna eu ganhei. Bom, na aula passada nós vimos que Deus usou alguns reis para apoiar a reconstrução do templo que estava totalmente destruído, não foi mesmo? E ele usou também uma pessoa que foi quem comandou tudo isso que aconteceu durante a reconstrução desse templo. Vocês lembram o nome dessa pessoa? Exatamente, Zorobabel. Ele foi responsável por isso. Porém, agora nós tínhamos um templo super bonito, todo construído, mas a obra ainda não estava completa, vocês sabiam? Por quê? Porque uma coisa ainda precisava ser reconstruída. Uma coisa ainda precisava ser transformada, que era, sabe o quê? O coração do povo precisava ser reconstruído. Mas, tia Natália, como é que reconstrói um coração? Nós vamos ver isso na nossa aula de hoje, tá bom? Porque lá nós tínhamos um templo muito lindo. Mas e como é que estava o coração daquele povo? E como é que está o nosso coração? Vamos aprender um pouco mais sobre isso através da vida de uma pessoa que Deus usou há muitos anos atrás, tá bom? Então vamos lá. Nós já sabemos que o coração do povo precisava ser reformado também, né? Depois que Zorobabel comandou a reconstrução do templo, passaram-se 58 anos. E aí Deus usou uma outra pessoa para ajudar os israelitas a voltarem. O nome dele era Esdras, e Esdras significa ajuda, justamente porque ele foi uma pessoa que ajudou esse povo israelita, né? Bom, vamos falar um pouquinho sobre Esdras. Esdras era um escriba. Vocês sabem o que é um escriba? Exato, é aquela pessoa que escrevia todos os livros, tudo que precisava ser escrito. Sabe por quê? Antigamente não existiam essas máquinas que existem hoje em dia, não existem os computadores, por exemplo, a impressão da nossa revistinha não tinha como ser feita naquele tempo, não existia essa tecnologia que nós temos hoje. Esdras era responsável por fazer essa escrita. E já pensou se eu pedisse para vocês escreverem todo o Salmo? Imagina, vocês escrevendo o Salmo todinho na mão, ó.
Daria um trabalhão, hein? Por isso o trabalho de Esdras era muito importante e também muito especial, não é mesmo? Era importante porque ele tinha que prestar muita atenção, porque não podia conter nenhum errinho. Ele tinha que escrever tudo bem certinho, perfeitamente, para que as pessoas futuramente pudessem ler. Esse era o trabalho dele, ele era um escriba. Mas, além de ser um escriba, Esdras também, ele tinha o dever de levar a palavra de Deus. Por isso que ele era uma pessoa especial. Então, vamos ver agora na nossa Bíblia um pouco mais sobre a vida de Esdras. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Esdras, no capítulo 7 e no versículo 10. E diz o seguinte: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então, nós vemos aqui que Esdras foi uma pessoa importante que contribuiu para ajudar aquele povo de Israel a terem seus corações reformados, porque eles estavam precisando daquilo naquele momento. Nós vemos então que Esdras, ele tinha um coração que obedecia ao Senhor e ele entendia que ele precisava buscar o Senhor, que ele precisava praticar tudo aquilo para que ele pudesse ensinar. Ele era muito esperto, né? Porque a gente só pode ensinar aquilo que a gente faz, aquilo que a gente entende, aquilo que a gente sabe, né? Então Esdras, ele tinha esse coração voltado ao Senhor para sempre estar cumprindo o que o Senhor queria. Ele era obediente e ele praticava a palavra de Deus, né? Esdras trabalhava para o rei Artaxerxes da Pérsia e Deus tocou o coração desse rei. Olha, mais uma vez a gente vê o agir de Deus, para que ele fizesse o que Esdras pedisse. Vamos ler lá em Esdras capítulo 7, no versículo 6, vamos ver o que diz. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então tá aqui na nossa Bíblia que foi Deus que agiu no coração desse rei para que ele fizesse o que o Esdras queria, porque essa era a vontade do Senhor. Então, Esdras ordenou que dessem o rei Artaxerxes ordenou que dessem a Esdras muitas riquezas para que ele pudesse enfeitar e melhorar o templo. Imagina, porque Esdras não tinha, mas o rei era muito rico. Então o rei deu para Esdras essas riquezas e aí ele pôde enfeitar o templo, deixar o templo muito mais bonito do que já estava. Bom, então nós vimos que Esdras, ele era uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus, ele era uma pessoa que obedecia ao Senhor. E antes de partir para Jerusalém, ele reuniu aquele povo e colocou todos para que eles buscassem o Senhor em oração, pedindo para que Deus os protegesse, para que Deus os livrasse de todo mal durante aquela longa viagem que eles iriam fazer. Então nós vimos o povo clamando a Deus, pedindo proteção durante essa viagem. Quando eles chegaram em Jerusalém, Esdras se entristeceu muito. Gente, vocês não imaginam o que estava acontecendo lá em Jerusalém? E quando ele chegou então, em Jerusalém, ele teve uma notícia que deixou ele muito triste. Alguns líderes disseram para Esdras que o povo estava em pecado. O povo de Israel, os homens, estavam casando com mulheres que não eram cristãs, que não eram de Deus, na verdade, né? E essas mulheres adoravam falsos deuses. E isso desagrada o coração de Deus. Imagina, né? E aí Esdras se entristeceu profundamente. A Bíblia diz que a tristeza dele foi tão grande que ele rasgou as suas roupas, arrancou os cabelos e a barba como sinal de luto. Esse texto, vamos ler agora, tá lá em Esdras, no capítulo 9, versículos 3 a 4. Diz assim: ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Então nós vimos que ele ficou tão triste, que ele ficou em silêncio até a tarde, ficou um tempão em silêncio, e ele fez tudo isso
como para expressar a tristeza dele como uma forma de luto, né? Porque ele chegou e recebeu essa triste notícia que aquele povo estava cometendo esse pecado. E aí, na hora do sacrifício da tarde, né, que a gente acabou de ler, Esdras foi e ergueu as suas mãos aos céus e fez uma longa oração em voz alta. E aí eu vou falar agora para vocês o que ele falou. Ó Deus, estou muito envergonhado e não tenho coragem de levantar a cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados, que sobem até o céu. Nós te confessamos que somos culpados, não temos o direito de ficar na tua presença. Então esse texto está lá em Esdras, no capítulo 9, do versículo de 6 a 15, tá bom? Então, a gente viu aqui uma oração de arrependimento. Mas Esdras era casado com alguma mulher que não servia a Deus? Não, Esdras não estava. E por que será que ele pediu perdão, se não era ele que estava cometendo aqueles pecados? Sabe por quê? Porque Esdras era um sacerdote. Então, era a função do sacerdote interceder pelo seu povo. Então ele, vendo a situação que aquele povo estava afundado em seus pecados, ele se prostra diante do Senhor e pede: Senhor, nos perdoa, nós precisamos de perdão porque nós erramos. E ele se arrepende profundamente pelo pecado que o povo estava cometendo. E interceder significa pedir em favor de alguém. E foi isso que Esdras fez. Ele pediu em favor do seu povo, não foi? E Esdras também, ele tinha um amor muito grande pelo povo, né? Aquele povo era o povo dele. E aquelas atitudes entristeciam o coração dele. Imagina, você vendo as pessoas que você gosta fazendo coisas erradas e pecando, né? A gente se entristece também, porque a gente sabe que aquilo é errado. Então era esse sentimento que Esdras tinha, porque ele amava o povo dele. E ele não queria que o povo dele se afundasse em seus pecados. Então ele intercedeu ao Senhor pelo povo, pedindo que o Senhor os perdoasse, demonstrando arrependimento. E com a oração e o choro de Esdras, os israelitas compreenderam que eles estavam em pecado. E eles também se arrependeram. Eles choraram arrependidos, né? E a Bíblia diz que as crianças também choraram. Vamos ler lá em Esdras, no capítulo 10, versículo 1, que diz: Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando, prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação, de homens, de mulheres e de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então nós vimos homens, mulheres e crianças. Afinal, criança também peca, né? E criança também precisa se arrepender, não é verdade? Então foi um momento muito especial, porque depois daquele momento todos se arrependeram e foram perdoados pelo Senhor. Eles confessaram os seus pecados diante do Senhor e se arrependeram. E essa é uma atitude que nós devemos ter. Então, crianças, na aula anterior nós vimos que Deus usou Zorobabel para acomodar a reforma do templo, né? A reforma externa, as paredes. E agora nós vimos que Deus usou Esdras, né, para ajudar na reforma do coração daqueles israelitas, porque eles estavam em pecado. Então, Esdras foi usado para ajudar aquelas pessoas a enxergarem que eles precisavam se arrepender e precisavam confessar os seus pecados diante do Senhor. Não dava para viver daquela maneira. Eles precisavam de uma reforma também no coração, né? Um coração limpo, um coração novo, sem o pecado, um coração arrependido. Isso é o que a gente pode chamar de coração reformado. Ou seja, arrepender-se dos seus pecados, não é? E abandoná-los. Isso é um coração reformado. Quando a gente se arrepende dos nossos pecados e a gente não volta mais a fazê-los, tá bom? E você? O seu coraçãozinho já está reformado?
Você já pediu perdão? Você já se arrependeu dos pecados que você já cometeu ou que você está cometendo? A gente tem que sempre pensar o que é que nós estamos fazendo. Pare agora, pense no que você está fazendo, no que o que pode estar desagradando o coração de Deus. Vocês já aprenderam o que é pecado. Vocês já aprenderam o que é certo, o que é errado, o que agrada e o que não agrada o coração de Deus. Se você identificar na sua vida algum pecado, ore pedindo ao Senhor que te perdoe. Senhor, eu confesso meu pecado diante de Ti e peço que o Senhor me perdoe. É isso que nós devemos fazer e é isso que nós aprendemos com essa história. Devemos sempre nos arrepender dos nossos pecados, tá bom? Então essa foi a nossa história de hoje. Isso que a gente pode aprender através desse momento aqui de Esdras com o povo de Israel, que a gente tem sempre que se arrepender diante do Senhor. E se nós tivermos um coração sincero, o Senhor, nosso Deus, vai nos perdoar, tá bom? Então agora vamos orar, tá? Pela nossa aulinha também e pedir para que Deus nos ajude a identificar os nossos pecados e a nos arrependermos, tá bom? Então oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Pai, por essa historinha que nós tivemos agora. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos aprender através da Tua palavra, Senhor. Eu te peço agora que o Senhor venha estar nos ajudando a identificar os pecados que nós temos em nossas vidas e que o Senhor possa estar nos ajudando, Deus, a confessarmos diante do Senhor, a nos arrependermos, Pai, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que nos perdoa, Deus. Nos ajude, Deus, a manter uma vida de santidade, a uma vida que a gente obedeça a Tua palavra, nos ajude a obedecer nossos pais, nos ajude, Deus, a compartilhar o que a gente tem, nos ajuda, Deus, a cada dia, Pai, a sermos conformados conforme a imagem de Cristo, que esse é o nosso desejo, Pai. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Amém. Então, foi essa a nossa lição de hoje. Que você deve ser sempre sincero com Deus, que Deus apaga todas as manchinhas do nosso coração, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e um beijo e até a próxima!